Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é de ciências, né? Vamos finalizar a semana com essa matéria. E nós vamos falar hoje sobre a luz solar, tá? Nós vamos utilizar o livro, as páginas 82, 83, 84 e 85. São poucos exercícios, né? É um exercício em cada página, exceto a 85, que é a continuação do conteúdo, tá? Além do livro, eu disponibilizo sempre para vocês o nosso conteúdo também lá no grupo do WhatsApp e também no Facebook, tá? Vou falar com vocês novamente. Esse conteúdo que eu coloco nas folhinhas é como se fosse o que eu iria colocar no caderno para vocês. Então, seria ideal que vocês, quem não puder tirar cópia, mas que coloque num caderninho, tá? Que aí é o conteúdo que a gente está vendo desde o início do ano, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês o que eu coloquei no nosso resumo dessa folhinha aqui de hoje, tá bom? Então, vamos lá. A luz solar, ela é uma energia extremamente importante para a sobrevivência e o desenvolvimento dos seres vivos, incluindo nós também, que somos considerados seres vivos. A junção com o solo, o ar, a água são importantes para a manutenção do planeta Terra, o planeta aonde vivemos. Então, a junção da luz solar com o solo, com o ar e a água são fundamentais para a manutenção, o cuidado do planeta Terra, tá? Esses fatores que eu falei para vocês, eles são chamados de abióticos, tá? Que são seres não vivos, tá? Nós já vimos seres vivos e não vivos, mas agora a gente aprende uma palavrinha até mais, uma palavrinha diferente, né? Uma palavrinha mais bonita. Então, nós temos os seres vivos, que são bióticos, e esses fatores que são chamados de abióticos, porque não são seres vivos, mas são fundamentais para a manutenção e para a sobrevivência dos seres vivos num todo, tá? No resuminho, eu coloquei para vocês algumas das funções de cada um deles, tá? A função do solo, uma delas é a fixação do vegetal, né, da planta na terra. O solo também serve de moradia para determinadas espécies de animais, tá? Dá um exemplo, a minhoca. A minhoca vive na terra, né? E outras espécies também. Mas eu tô colocando para vocês algumas funções de cada um desses fatores, né? O ar é responsável pela existência, né, dos seres vivos em geral. Sem o ar, a gente não consegue sobreviver, né? Água está presente no corpo, né, dos seres vivos e ocupa mais da metade do planeta Terra. É o principal meio de vida dos animais, vegetais e humanos, né? Então, sem a água, a gente também não consegue pensar em viver, né? Quando falta água na nossa casa, a gente fica desesperado, né? Porque a gente precisa dela para sobreviver, porque o nosso corpo tem uma quantidade específica de água. Então, se a gente não hidratar o corpo, os nossos órgãos não vão funcionar bem. Luz, responsável pelo clima, pela temperatura, pelas estações do ano, pelo desenvolvimento das estruturas do nosso corpo, né? Nós, por exemplo, eu coloquei o exemplo do osso, né? O osso, ele precisa de luz para permanecer resistente. Na luz nós temos o quê? A vitamina D.
Então, por isso que a gente precisa, que é extremamente importante para a manutenção dos nossos ossos. Então, é importante a luz para o nosso organismo. E para a sobrevivência das plantas. Nenhuma planta, né, em geral, né, a maioria das plantas precisam de luz para sobreviver, né? Precisam de luz por um mecanismo que a gente vai aprender um pouco mais lá para frente, chamado de fotossíntese, tá? Não vou explicar para vocês agora, para não confundir a cabecinha de vocês, porque a gente está começando com essa matéria de luz solar agora, mas a luz é essencial para esse fenômeno chamado fotossíntese, tá bom? Vamos lá então para outra parte do nosso conteúdo de hoje. Eu coloquei aqui uma imagem do Sol e do planeta Terra. Reparem que tem uma seta, né, mostrando o movimento da Terra em volta do Sol. Esse movimento da Terra em volta do Sol nós chamamos de translação, tá? É importante esse movimento porque através dele o planeta Terra recebe luz e calor que são essenciais para a nossa sobrevivência e também dos demais seres vivos, tá? Então, vou falar novamente. Esse movimento do planeta Terra em torno da estrela Sol é chamada de translação, movimento de translação, tá bom? Então, aproveitando que a gente está falando do movimento de translação, eu vou explicar a atividade que eu pedi para vocês de pesquisa, tá? Eu pedi para vocês pesquisarem o que é um movimento de rotação. Vocês vão pesquisar, tem até no livro de vocês, vocês vão pesquisar e escrever nessas linhas aqui de baixo. E vocês vão fazer a ilustração desse movimento aqui nesse espaço, tá? Quem quiser colorir, melhor ainda, tá bom? Que aí fica até mais fácil fica até mais fácil de vocês entenderem esse movimento, fica colorido, fica até melhor o trabalho, tá bom? Então, vocês vão fazer a pesquisa do movimento de rotação. Eu vou falar na próxima aula também, tá? Mas eu quero que vocês pesquisem já para vocês poderem terem noção do que é esse movimento, tá? Então, a partir desse conteúdo que eu expliquei para vocês, eu vou falar sobre as atividades do livro. Então, vamos lá. Na página 82, aqui, ó, temos o número 1, tá? O número 1. Aqui nós temos no 82 e 83 uma gravura, tá bom? Vocês vão observar essa gravura e junto com o conteúdo do resumo e também do livro, vocês vão responder essas perguntas simples. Vamos lá, número 1. Cite um ser vivo que é encontrado no interior do solo. Eu até já falei para vocês tá? Mas pode pesquisar outros diferentes do que eu falei. Número 2. Sopre a sua mão. Sopra a mão. Assim. De onde veio o ar que você soprou? Você vai responder. Veio da onde? Veio do ambiente? Veio de dentro de você? Vocês vão responder. Página 84. Vocês vão observar aqui, ler esse texto pequenininho, vão observar essas duas informações e vão responder a página 84, exercício 3. O que aqueceu a bola, tá? Vocês vão falar de novo. Vocês vão ler o textinho da página 84, observar as imagens e vão responder o que aqueceu a bola,
tá bom? Nós temos duas imagens aqui, a imagem à noite e a imagem de dia, tá? Então, observando essas duas imagens e lendo o textinho, vocês vão responder o número 3. Como eu falei para vocês, na página 85 é a continuação do conteúdo falando sobre o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno, né, gira em torno do Sol. A parte que tá aqui de prática não é para responder, tá bom? Então, basicamente, são só 3 perguntinhas e a pesquisa sobre o movimento de rotação que vocês vão fazer na folhinha que eu sempre passo para vocês com conteúdo, tá bom? Então, nós vamos encerrar a aula por aqui. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para o pai de vocês, para o avô, para a família, né? Que também é o dia da família, não é só o dia do pai. Então, mandar um beijo para cada um de vocês e também para a família de vocês, para o pai de vocês, tá? Aproveitem bastante o final de semana, curtam com a família e, se Deus quiser, segunda-feira a gente está de volta novamente com mais conteúdo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus.